Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Quero convidar os irmãos a que abram suas Bíblias em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos falar um pouco mais sobre o tema o povo que Deus predestinou, chamou, justificou e glorificou. Que é um povo pequeno. Esse povo não são essas multidões que estão aí fazendo o oba-oba da fé. Não, a Bíblia diz que é um povo selecionado. É um remanescente. É um povo escolhido por Deus. Todos acharam? Então vamos acompanhar a leitura do texto sagrado que diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Vamos orar para que a gente possa ser ensinado pelo Espírito Santo, ter o discernimento para compreender a profundidade dessa proposta que Deus nos faz, para que nós sejamos imitadores dele. Oremos ao Senhor nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós, o teu povo, a tua igreja, os teus escolhidos, aqueles que estavam desgarrados como ovelhas pelos altos montes e outeiros da terra, mas que um dia o Senhor os buscou como bom pastor, encontrou a ovelha perdida, ferida, cansada, faminta, sedenta. O Senhor a colocou sobre os ombros, a trouxe de volta para o aprisco, levou-a para as águas tranquilas de descanso, para os pastos verdejantes, curou as suas feridas, fortaleceu a ovelhinha. Nós éramos essa ovelha perdida, e hoje estamos aqui de volta para o aprisco, e queremos aprender de ti, queremos receber o alimento da nossa alma, porque o alimento da alma é a tua palavra pregada sem mistura, pregada com verdade, a palavra pura como saiu dos teus lábios, sem doutrinas de homens, sem misticismo, sem paganismo, sem perversão, mas pura como saiu dos teus lábios. Aquela mesma palavra que obrigou muitos a dizerem: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Só as ovelhas ouvem. Que nessa noite nós possamos ouvir a tua voz. Usa-me mais uma vez como teu servo, como teu pastor. Dá-me, eu te peço, sabedoria, porque a minha suficiência vem de ti. E eu te peço em nome do Senhor, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Nós já vimos nos cultos passados a Bíblia mostrando, o Espírito de Deus nos mostrando como é o modo de vida dos filhos da desobediência, dos filhos do diabo. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, dizer que eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive. Nós já vimos isso aqui. E Paulo disse: entre os quais também todos nós andamos outrora. Quer dizer que houve um período quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, que nós andamos no meio deles. Fizemos muitas das coisas erradas que eles continuam fazendo. Todos nós estivemos lá. O pecado de Adão nos colocou nesta condição terrível. A astúcia da serpente lá no Jardim do Éden nos pôs no mesmo nível dos filhos do diabo. Nos pôs no mesmo tremendal de lama que eles vivem. Isso é terrível. Você já ouviu falar, por exemplo, da astúcia de um traficante de drogas?
traficante de drogas, ele quer alcançar os jovens primeiramente, né? Então eles atuam na porta das escolas, às vezes dão ao jovem um chocolate, um bombom, uma bala, misturado com cocaína, para ir viciando o jovem aos pouquinhos. Aí daqui a pouco o jovem está viciado, e aí necessita comprar a droga, já está nas garras do traficante. Então usa de muitas astúcias, né? A gente conhece muitas histórias disso, até fazer o jovem se tornar um dependente químico. Eu já falei aqui num dos cultos que eu assisti num vídeo que circula pelo YouTube, é um DVD do Nelson Gonçalves, o famoso cantor brasileiro que já faleceu, e ele conta o seu testemunho, como é que ele se tornou viciado em drogas. Ele, no auge da fama, já era um artista consagrado no Brasil, ainda novo, mas fazendo um sucesso estrondoso, não sabia mais onde guardar dinheiro, porque a fama trazia muito dinheiro para ele. E ele conta que um dia ele chega no seu apartamento em Copacabana, e ao invés de ficar com a esposa, resolveu descer para dar uma caminhada no calçadão de Copacabana. Entrou num restaurante, pediu alguma coisa ao garçom, tomou um drink, e disse que lá para as tantas apareceu um homem simpático e reconheceu, disse: "Oh, você é Nelson?" "Eu sou, tá." "Oh, você está meio aparência de cansado." Ele disse: "Estou cansado que é um show atrás do outro, todos os dias, eu viajo muito, estou esgotado." Aí o cara foi lá, veio cá, daqui a pouco chegou e disse: "Olha, eu tenho um remédio que cura qualquer cansaço. Se você provar, vai deixar você renovado. As suas forças vão se multiplicar." Eu disse: "Mas que remédio é esse?" "Vamos lá no banheiro comigo." Ele disse: "Opa, negócio de ir no banheiro comigo, meu irmão? Até faço uma brincadeira, né?" Não é o que você está pensando, não, vamos lá." Aí foi. Chegou lá, o cara fez um caminhozinho de cocaína, um pó branco, ele não sabia o que era cocaína. E cheira. E ele cheirou, aspirou com o nariz aquele pó. E disse que daqui a pouco sentiu um efeito, um fogo, uma coisa boa, né? No outro dia, ele já estava no restaurante de novo, tomando lá um chopinho, uma coisinha. O cara aparece de novo. Disse: "Não foi bom?" Não renovou. Ele disse: "Me senti bem. Vamos lá de novo." E ele disse que assim foi durante uns 15 dias. Do 15º dia em diante, o cara sumiu. Aí quando ele vai, já estava procurando o cara. E ninguém sabia da notícia, ninguém dizia onde estava, não estava. E eles com aquela vontade, já naquela dependência do produto, sem saber o que era o produto. Até que depois de muito perguntado, disseram: "Não, ele mora em tal lugar." E ele foi bater na casa do cara, o cara disse: "Olha, é que agora eu não tenho mais. Mas eu conheço quem tem, mas quem tem vende." A astúcia do traficante. E o Nelson Gonçalves tornou-se um viciado em droga, destruiu a carreira, foi para o fundo do poço, foi colocado dentro de um presídio em São Paulo, os amigos sumiram. É impressionante o testemunho dele. E principalmente quando ele conta como ele conseguiu sair desse inferno. Então, foi uma astúcia semelhante a esta que o diabo usou contra Adão e Eva lá no paraíso. Quando Adão e Eva se deu conta, já estavam espiritualmente mortos. Quando abriram os olhos, o estrago já tinha sido feito. Porque você já imaginou, meu irmão, você que tem filho, você cria o teu filho com amor, com carinho, com dedicação, e de repente o teu filho é enganado pela astúcia de um traficante que faz o teu filho se tornar um viciado em drogas. Você já parou para pensar nisso? Você sabe o filho que tem, você sabe que não era da índole do teu filho se envolver com drogas, se envolver com pessoas dessa laia, mas alguma coisa terrível aconteceu que levou ele para o mundo das drogas. Alguma coisa terrível aconteceu. Então, você ama teu filho, você faz das tripas coração, como se diz na linguagem popular, para libertar o teu filho da morte das drogas. Você é capaz de fazer qualquer coisa, você é capaz de chegar ao mais extremo dos sacrifícios, você é capaz de dar a própria vida para libertar um filho das drogas. Todo pai, em sã consciência, faz isso. Claro e evidente que faz. Pois eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão, que foi exatamente isso que Deus fez por mim, que Deus fez por você. Foi isso que Deus fez pelos seus filhos.
Deus, ele se ofereceu como sacrifício. Ele deu a própria vida do seu Filho Jesus para nos salvar, para nos tirar desse estado de morte espiritual. Aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 4, Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quer dizer, ele nos ressuscitou espiritualmente. O Deus Todo-Poderoso iluminou os nossos olhos. Ele nos deu entendimento sobre essa palavra, sobre a sua verdade. Ele nos deu espírito novo, nova vontade, novo desejo. Agora não mais para desejar as coisas mais, mas para desejar as coisas boas. Colocou o seu Espírito Santo em nossas vidas, tirou do nosso peito um coração de pedra, colocou um coração de carne. Tudo isso Deus fez. E tudo isso você vai conferir no livro do profeta Ezequiel. Por favor, marque aí na tua Bíblia. Capítulo 36. Ezequiel 36, versículo 24 em diante. Veja a profecia feita por esse profeta. Ele diz que Deus mandou avisar que tomar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, o que o apóstolo Paulo vem ensinando aqui na Bíblia é que uma vez que nós experimentamos tudo isso aqui da parte de Deus, nós não podemos mais viver a nossa vida como vive o gentio desse mundo, como vive os ímpios, como vive os filhos do diabo, do meio dos quais Deus nos tirou. Essa é a proposta. Antes, por nós estarmos mortos em delitos e pecados, e é o que ele diz aqui, nós tínhamos o quê? Pensamentos fúteis. O nosso entendimento em relação às coisas de Deus estava completamente obscurecido. Nós vivíamos na mais completa ignorância. Tínhamos um coração de pedra. Nós não nos envergonhávamos das coisas terríveis que praticamos na nossa vida do passado. Nunca nos envergonhamos. Nós cometemos, irmão, toda sorte de impureza. Gente que mentia, gente que era colérica, quando se irava, partia para a ignorância, era capaz de bater, de arrebentar com a cara do outro, era capaz de matar. Quantas coisas terríveis nós fizemos, todos nós sem exceção. Quantas palavras sujas, torpes, saíam da nossa boca com a maior facilidade desse mundo. Quantas vezes nós desejamos o mal a alguém que a gente não gostava. Blasfemamos contra as pessoas. Só que agora Deus usa o apóstolo para dizer que tudo isso era parte do velho homem. Não pode mais fazer parte do novo homem. Diga graças a Deus. É como aquele rapaz que era viciado em drogas. Enquanto ele era viciado, enquanto ele consumia drogas, ele era um rapaz violento, imoral. Ele se misturava com a bandidagem, ele subia os morros, ele era capaz de matar, de roubar, para conseguir dinheiro, para manter o vício, para sustentar as drogas. Mas uma vez que ele é liberto das drogas, uma vez que ele consegue se libertar das drogas, muda tudo. Ele não é mais a mesma pessoa de antes. O seu comportamento muda. Uma pessoa, quando é liberta das drogas, ela não se mistura mais com bandidos, ela não manifesta mais aquela violência que ela manifestava enquanto estava viciada. Muda tudo na vida da pessoa, completamente tudo. Com o Filho de Deus, acontece exatamente a mesma coisa. Só que de uma forma, Carlos Augusto, muito mais profunda,
muito mais abrangente, muito mais profunda, muito mais abrangente. Só para a gente fazer uma breve recordação, venha comigo em Efésios 4, versículo 25 em diante. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, as coisas próprias do diabo, né? Não é dar lugar ao diabo, o diabo entrar, voltar, trazer mais, não é nada disso. Quando diz nem der lugar ao diabo, nem der lugar às coisas que são próprias do diabo, são inspiradas pelo diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Agora volte um pouquinho em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. Quando ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, o apóstolo Paulo disse aqui que enquanto nós estávamos mortos em delitos e em pecado, enquanto nós vivíamos no meio dos filhos do diabo, dos filhos da desobediência, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne. Por quê, hein? Porque não tínhamos o Espírito. Não tínhamos o Espírito Santo, irmãos. O que prevalecia era a nossa carne, o desejo. Todo o nosso desejo era para aquilo que era abominável aos olhos de Deus. Hoje não. Hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo. Hoje nós crucificamos a nossa carne. Diga graças a Deus. No versículo 24, ele diz isso. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Os que são de Cristo, quer dizer, se você vê uma pessoa com Bíblia na mão, cantando para Deus, usando saudações religiosas, mas você vê que a carne não foi crucificada, essa pessoa não é de Cristo. Ela é do diabo, não pertence a Deus. Os que são de Cristo crucificaram, está aqui escrito. Está na tua Bíblia também? Então, aquela velha natureza carnal já foi crucificada. Morreu para sempre. Morreu. Só que agora, nós vamos chegar num ponto ainda mais profundo do que é ser um eleito, do que é ser um filho de Deus, do que é ser um cristão. Preste atenção. Efésios capítulo 5, versículo 1. É o que nós abrimos a mensagem. Ok? Agora ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Parece uma coisa absurda isso aqui, não é? Parece uma coisa inacreditável, parece uma utopia, parece uma fantasia, mas está aqui. O cristão tem que ser imitador de Deus. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Está na tua Bíblia, como está na minha? Sede imitadores de Deus. Pastor Carlos, alguém pode dizer, como é que nós, pastor, simples mortais, podemos viver a nossa vida como imitadores de Deus? Como é que eu, pastor, cheio de erros, cheio de defeitos, como é que eu posso imitar Deus? Como é que nós que temos
tantas fraquezas, que vivemos aí rodeados de tentações, que somos constantemente assediados pelo mal, como é que nós podemos ser imitadores de Deus? Isso aqui é terrível. Será que isso aqui é possível? É. Por que é possível? É possível porque agora você tem o Espírito Santo na tua vida. Agora você tem entendimento. Agora você tem espírito novo, uma nova inclinação. Antigamente, a tua carne, os teus desejos, as tuas vontades, as tuas escolhas eram sempre para o mal. Mas agora, o nosso Deus disse: eu te dou espírito novo, um novo desejo, uma nova vontade. A nossa inclinação, o nosso desejo, as nossas escolhas são todas para o bem. Diga graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus que Deus fez isso aqui na nossa vida. Agora, para ser o imitador de Deus, para nós podermos imitar Deus, é preciso que nós conheçamos Deus, que nós saibamos alguma coisa sobre Deus. E graças a Deus, irmãos, pelo menos aqui na Cristo é Vida, Deus nos tem dado a conhecer tudo sobre Ele. E como é que Deus tem nos feito conhecer tudo sobre Ele? Através da palavra. Se você aprendeu a Cristo, se você de fato tem ouvido a Jesus e verdadeiramente tem sido instruído, segundo é a verdade em Cristo, como Paulo diz, então você pode ser um imitador de Deus, sem nenhum problema. Agora, o que nós podemos imitar de Deus? É a pergunta que eu faço. O que nós podemos imitar de Deus? O que você pode imitar de Deus? Os atributos morais. Porque existe atributo de Deus que ninguém pode imitar. Por exemplo, a glória de Deus. Quem é que pode imitar a glória de Deus? Ninguém. Absolutamente ninguém. A eternidade de Deus, a Bíblia diz que Deus é sempre eterno. Ele é de eternidade a eternidade. Nós não podemos imitar. É outro atributo que não há possibilidade. A majestade divina. Quem é que seria louco de tentar imitar essa majestade de Deus? Quem é que vai imitar a onipotência, a onipresença, a onisciência? Ninguém pode. Todos esses atributos pertencem exclusivamente a Deus. Ninguém pode imitar esses atributos divinos. Ninguém. Agora, quais são os atributos morais de Deus que nós devemos e podemos imitá-los? Quais são? Por exemplo, a santidade divina. Você quer ver? Venha em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Pedro diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso aqui é uma coisa que todos nós devemos e podemos imitar. Santo na maneira de falar, santo na maneira de pensar, santo na maneira de vestir, santo na maneira de lidar com as pessoas, santo como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, santos como membro da igreja, santo no negócio. Ele diz: em todo o vosso procedimento. Santidade em todo procedimento. Será que você tem sido imitador de Deus? Em todo o teu procedimento. Você é imitador de Deus no teu relacionamento com os irmãos da igreja. Você é imitador de Deus no teu relacionamento com o pastor. O pastor é um imitador de Deus no relacionamento com as ovelhas. É em todo o vosso procedimento. No teu ambiente de trabalho. Quando você está no meio da tua família incrédula, você é imitador de Deus. Quando você está distante da vista dos irmãos, não tem ninguém por perto, a tua atitude é de um imitador de Deus. Pense nisso aqui. Outra virtude, ou outro atributo moral, que todos nós devemos e podemos imitar. Por exemplo, a justiça de Deus.
Nós podemos imitar. Todo cristão, todo filho de Deus deve ser justo. Você tem que imitar a justiça de Deus. Você tem que imitar a bondade de Deus. Isso é possível. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a ternura, o carinho, a fidelidade divina. Isso nós podemos e devemos imitar. Tudo isso nós podemos imitar. E vou dizer uma coisa para vocês nessa noite. Não há nada que cause maior prazer a Deus do que ver os seus filhos o imitando. Não há nada que cause maior prazer a Deus do que ver os seus filhos o imitando. Ver os seus filhos vivendo de maneira digna dele. Isso aqui é um prazer imenso para Deus. A gente vê isso na nossa natureza humana, né? Observe um filho que ama seu pai, que sabe que seu pai o ama. Qual é o desejo do filho? Ser como o pai dele é. Todo filho que ama o pai quer imitar o pai. Ele gosta, ele anda como o pai anda. Ele quer se vestir como o pai se veste. Ele quer sentar na cadeira do pai como o pai se senta. Ele tenta imitar o pai dele em tudo. Não é assim ou não é assim? Agora, traga isso para a vida espiritual. Traga isso para essa esfera de uma vida de santidade, de pureza, e multiplique isso por 1 bilhão de vezes. Faça isso. E aí você vai entender o que é que Deus quer que a gente faça, que eu faça, que você faça. A palavra diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Por favor, entenda isso aqui. Agora tem um outro aspecto que eu quero mostrar. Deixa-me voltar lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, que é importante isso aqui, ó. Posso ler? Efésios capítulo 2, versículo 19. Diz assim o texto: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Veja, nós recebemos a honra de sermos da família de Deus. Esta honra está em nossas mãos. Isso aqui é uma verdade absoluta. Nós somos representantes da família de Deus. Olha, irmãos, quando as pessoas nos veem, quando a pessoa vê você, ela não julga só você, ela julga a tua família. Ela julga a tua família. Quando as pessoas me veem, estou saindo da esfera espiritual, estou levando para o lado social. Quando elas me veem, elas não julgam somente a mim, elas julgam a minha família. Por isso, quando os nossos filhos vão a algum lugar sem a gente estar junto, o que é que a gente recomenda aos nossos filhos? Veja como você vai se comportar. Tome cuidado. Se comporte direito. Não dê vexame. Por quê? Que qualquer falha que os nossos filhos cometem, não são só eles que são criticados. Quem primeiro é criticado são os pais. Olha aí. Imagina esses pais, hein? Nem educação soube dar aos filhos. É a primeira crítica que vem, é a família. Porque tanto eu como você, como filhos, somos representantes da família. E por isso, irmão, nós não devemos pensar primeiramente em nós mesmos, devemos pensar na nossa família. A família está representada por mim, está representada por você. Agora imagine a responsabilidade. Somos da família de Deus. Somos da família de Deus. O que acontece lá fora? O sujeito diz que é da família de Deus, que é crente, que é evangélico, que é não sei o quê. Aí tem um tipo de vida que não tem nada a ver com Deus. A primeira crítica que as pessoas fazem é a quem? A igreja. Tá vendo? Por isso que eu não quero saber de igreja. É tudo assim, tudo hipócrita. Tudo fingido. Tá vendo? Olha, mas tá dentro da igreja. Imagina o pastor. A primeira crítica é a família espiritual. Aqui em Romanos, deixa eu adiantar, capítulo 14, Romanos 14,
versículo 7. Até dentro da nossa igreja, da igreja mesmo. Quando alguém faz uma coisa errada no templo, qual é a tendência que as pessoas têm normalmente? Na igreja não tem amor. Julga logo toda igreja. Dia desse alguém fez um comentário e disse, não. Na igreja de Jesus só tem amor. No templo, pode vir pessoas que não têm amor. Gente que não se converteu, gente que a Bíblia diz é o joio no meio do trigo, que são vasos de desonra. Aí tem atitudes terríveis. Mas a igreja de Jesus tem amor. A igreja de Jesus é formada por pessoas que têm amor. Amém, irmão? Mas você vê como o julgamento é logo em cima da família? Julga logo toda a família. Então ele diz aqui, Romanos capítulo 14, versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Quer dizer, nós vivemos e morremos para Deus. Tudo que nós fazemos tem que estar diretamente relacionado ao nosso relacionamento com Deus. Tem que estar ligado ao nosso relacionamento com Deus. Para o filho de Deus, quando eu digo filho, não estou falando religioso. Estou falando daquela pessoa nascida de novo. Aquela pessoa que recebeu Espírito novo, o Espírito de Deus está na vida dela. Deus tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Ela vive para fazer aquilo que agrada a Deus. O que mais importa para ela é a honra da família de Deus, da qual ela faz parte. Ela se preocupa com a família. Ela não se preocupa com ela somente. Preocupa com a família. Que repercussão isso que eu estou fazendo vai ter na família? Qual é o estrago que isso vai trazer para a família? Uma pessoa nascida de Deus. Então eu queria que você parasse para pensar no privilégio que é ser um cristão. Você já parou para pensar nisso? Existe coisa mais importante nesse mundo do que você ser filho do Deus Altíssimo, do que você pertencer ao parentesco de Deus. Somos da família de Deus, está aqui escrito na Bíblia. No nosso DNA está escrito, somos da família de Deus. Será que há nesse mundo alguma coisa que possa ser comparável a isso? Não há. Então, se você tiver consciência do que isso aqui representa, você fazer parte da família de Deus, você vai ter um cuidado extremo com o teu procedimento. Extremo com o teu procedimento. Então viva, meu irmão, como representante de Deus. Viva como representante de Deus na tua casa, na tua rua, no teu ambiente de trabalho, na hora que você vai a uma praia, a um clube, a uma piscina, na hora que você vai assistir um jogo de futebol, na hora que você estiver numa reunião social qualquer, na hora que você está na igreja, na hora que você está negociando, na hora que você está tratando de qualquer coisa, porque as pessoas vão estar, te olhando, te vigiando, te observando com lente de gigante. Essa é a verdade. Elas estarão julgando Deus pelo procedimento que elas vão ver em você. Elas vão julgar Deus, elas vão julgar a igreja pelo teu procedimento. Por favor, creia nisso aqui. Pense na importância disso aqui. Por isso que Paulo disse, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Imite o Pai de vocês. No livro de João, capítulo 13. Eu falei errado. Capítulo 13, versículo 34 e 35. São palavras de Jesus. Jesus disse assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha, se as pessoas olham para a gente, observar a gente e ver que nós nos amamos uns aos outros, como ele diz aqui, elas vão ficar pasmas. Isso vai causar um impacto. Elas vão dizer, eles se amam.
eles se respeitam, eles são unidos, um se preocupa com o outro, eles se perdoam, eles têm misericórdia um dos outros, eles têm interesse um pelos outros. Elas vão ficar pasmas. Por quê? Porque não se vê isso aí fora. Não se vê isso no mundo. Não se vê isso aqui na sociedade. E aí eu pergunto, ficam pasmas? E qual é a única explicação que elas terão para isso? Por que eles são assim? Por que eles se amam? Por que eles se perdoam mutuamente com toda facilidade? Por que eles são misericordiosos uns com os outros? Por que eles cuidam um dos outros? Qual é a única explicação que elas terão? Nisto conhecerão que sois meus discípulos. São discípulos de Jesus. É a única explicação possível. Eles são discípulos de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. O que faz uma pessoa ser conhecida como discípulo de Jesus não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. Não é dizer a paz do Senhor, irmão. Tu és um eleito, tu és um predestinado. Não é cantar um hino, não é batizar nas águas, não é fazer jejum, não é fazer vigília. Não, nada disso identifica um discípulo de Jesus. Ele disse, se vocês tiverem amor um para com os outros, o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos. Amém? Pastor, como é que eu posso imitar a Deus? O que eu tenho que fazer, pastor Carlos Magno, para imitar a Deus, para poder imitar a Deus? Volte lá em Efésios, vamos voltar. Capítulo 5, versículo 2. Vou mostrar o que é que você tem que fazer. Olha só. Ele diz, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Eu só posso imitar a Deus se eu andar em amor. O amor tem que ser a base de tudo que eu faço. Esse amor aqui tem que ser a base de tudo que você faz. Se você não andar em amor, nunca você vai ser imitador de Cristo. Nunca você vai ser imitador de Deus. Aqui um pouco antes, no versículo 32, capítulo 4, capítulo 5, versículo 2. Antes de começar o versículo 1, o 32, que é o último versículo do capítulo 4, ele diz, antes, sede um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha, irmão, quem anda em amor é benigno. Quem anda em amor é misericordioso. Quem anda em amor é perdoador. Quem anda em amor não é vingativo. Quem anda em amor não é fofoqueiro. Quem anda em amor não deseja o mal do próximo. Quem anda em amor não é antipático, é simpático. Ele anda em amor. E para reforçar mais ainda isso, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 44 em diante. Mateus 5, versículo 44 em diante. Ok? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Se você anda em amor, isso aqui, se você não andar em amor, isso aqui é absolutamente impossível. Absolutamente impossível, não tem como. Só o legítimo Filho de Deus pode praticar isso aqui. Ele diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ué, mas ele não já diz que nós somos filhos? No texto grego original, o sentido é para que vocês sejam reconhecidos como filhos do Deus Todo-Poderoso. Só assim nós podemos ser reconhecidos como filhos amados de Deus. Você vê que se Deus não tivesse amado os seus inimigos,
nenhum de nós seria salvo. Por quê? O que é que a Bíblia diz? Que nós vivíamos como? Não, fala alto. Como inimigos de Deus. Se Deus não amasse os inimigos, nenhum de nós se salvaria, irmão. No versículo 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos era o pior tipo de raça que existia na face da terra, era os publicanos. Era um pessoal perverso, desonesto, eles eram assassinos, eles faziam tudo de mal que você possa imaginar na tua cabeça. Se você só ama os que te amam, qual é a vantagem que há nisso? É o que ele está perguntando aqui. O que há de extraordinário nisso? Até os filhos do diabo são assim. Eles amam os que os amam, né? Nós somos diferentes. Então, veja aqui que o cristão, o verdadeiro filho de Deus, ele é capaz de fazer coisas que ninguém mais nesse mundo pode fazer. Só o cristão é capaz de fazer. Amar o inimigo. Não é amar o inimigo, presta atenção. Não é pedir para o cara que ia ser morto lá na... Como é o nome do país? Indonésia ser perdoado. Não, não é isso não. Não é a pessoa que faz diabrura, diabolice, malignidade. Aí você passa a mão na cabeça. Não, mas Jesus mandou amar, vamos amar. Vem cá, sente no colo. Estou te amando. Porque tem gente que confunde. Confunde amor com passar a mão na cabeça, com ser complacente com o erro. Não. Às vezes a gente ama o filho na hora que dá uma boa chinelada no bumbum. Na hora que dá um castigo duro. Na hora que pega um cinto e tá, falou 1, 2, 3 vezes, continua fazendo errado. Você ama teu filho, você quer teu filho direito. Você é obrigado a usar uma maneira mais dura. O que para a sociedade não significa amor. Mas na linguagem de Deus é amor. Versículo 47. Ele diz: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Você vê, tudo no povo de Deus é diferente. Tudo no povo de Deus é extraordinário. Se você só saúda os irmãos, que diferença faz? Os pagãos também fazem o mesmo. Orlando está dizendo que tem gente que não sauda nem os irmãos. Mas aí já é um problema de educação. E educação, o Espírito Santo não dá. É como higiene. Se não escovar a boca, fica com mau hálito. O Espírito Santo não vai fazer isso. É você que tem que fazer. Então tem gente que não tem educação. Porque isso é uma questão de educação. Bom dia, boa tarde, com licença, por favor, como você está, como você esteve. Isso é educação. Então tem gente que não tem educação, né? Aí é outra história. Aí é outro departamento, né? Então, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios, os pagãos, os ímpios, também o mesmo? Versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É nosso dever, é teu dever, é meu dever, ser perfeito na prática dessas coisas aqui. Disso Deus não abre mão. Sede perfeito. Você tem que ser perfeito nisso. Você tem que ser perfeito em imitar Deus, nessas virtudes que nós acabamos de falar aqui. Se você não é capaz de ser imitador de Deus, porque você não é filho dele. Você pode ser filho de quem você quiser. Tem pai aí adoidado querendo um filho. Do capeta, do Exu, da Pombagira, do Padre Cícero, do São Jorge, do São Francisco. Mas do Deus Todo-Poderoso não é. Não é mesmo. Então, sede imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados. Eu observo muito. Porque a minha Bíblia diz: pelo fruto se conhece a árvore. Esse é um dos frutos. Imitar Deus, ser imitador de Deus. Por isso que eu não tenho dificuldade em identificar
um filho de Deus, um filho do diabo, uma pessoa que é convertida, uma pessoa que não é convertida. Tem pessoas que estão dentro da igreja, dentro do templo, elas aceitaram a verdade, mas não se converteram à verdade. Há uma diferença nisso aí. Então, se você tem um olhar espiritual, você olha para as pessoas visando o fruto, você identifica com facilidade. Tem gente que pratica coisa dentro da igreja que deixa tanta gente surpreso. Ai, que eu nunca pensei, pastor, jamais imaginei que irmão fulano fizesse isso, que irmã cicrana fizesse aquilo. Pois é, porque você não observa. Para mim não é surpresa. Para mim 99,9% das coisas que acontecem não é surpresa. Eu já espero. Eu só não sei o dia, nem a hora, nem o mês, nem a ocasião que a pessoa vai se manifestar. Mas sei que mais cedo ou mais tarde ela vai se manifestar. Por quê? Porque eu sou observador. Eu observo. A pessoa está conversando comigo, tratando de negócio, e eu estou observando como ela fala, como ela pensa, como é que ela reage a uma exortação, como é que ela se comporta, quais são as palavras que saem, qual é a sua confissão, como é que ela reage quando ela é contrariada em alguma coisa. Eu observo tudo. E cada coisa vai transmitindo a você um recado. Você vai formando um perfil. Aí daqui a pouco você diz, isso aí não tem nada a ver com Deus. Na hora que o diabo se manifesta, deixa surpreso quem não observa. Quem leva a coisa na brincadeira, na amizade. Tem Bíblia, é de Deus. Ah, mas ele tinha uma Bíblia, pastor, maior do que essa sua do altar. Ele encostava o carro e atrás vinha uma carreta só para trazer a Bíblia, tão grande que era. Pois é. Tinha a Bíblia, mas não tinha o Espírito de Deus dentro dele. Tinha muita religiosidade, mas não tinha o Espírito de Deus dentro dele. É a diferença. Então, a ordem expressa dele é ser imitadores de Deus como filhos amados. Ah, se nós levássemos a sério isso. Se cada atitude nossa, cada palavra nossa, cada decisão nossa fosse antecedida por uma pergunta, eu estou imitando Deus? Se eu falar isso, eu sou imitador de Deus, Deus no meu lugar faria o mesmo? A minha maneira de proceder com o irmão fulano, Deus procederia da mesma forma? Vou fazer uma fofoca. Opa! Será que Deus faria essa fofoca? Não, que Deus não é fofoqueiro. Como seria bom? Como a gente evitaria problemas? E como Deus se agradaria da gente? Que tal a gente passar a fazer isso com mais seriedade? Você já imaginou se todas as pessoas que estiveram domingo de manhã aqui, muita gente voltou de férias, gente que estava viajando, retornou, já começaram a voltar. Já pensou se todo mundo dissesse assim, peraí, se Jesus estivesse no meu lugar, ele iria para o culto ou não iria para o culto? Ele estaria terça-feira à noite na igreja ou ele ficaria em casa? Já pensou se todo mundo fizesse isso? O que é que você acha? Qual é a resposta que você acha que cabe de uma pergunta dessa? Se Jesus estivesse no teu lugar, ou no lugar de qualquer um de nós, ele estaria aqui às terças-feiras à noite ou não estaria aqui? Hã? Mas quinta-feira o Senhor tiraria para dar um tempo, né? 2 vezes, meu irmão. Quer dizer, 2 vezes é muita coisa. Já fui terça. Quinta eu vou compensar. Porque domingo tem outro culto. Será que Deus agiria assim? Não. Claro e evidente que não. Então, é para ser imitador de Deus em todo o nosso procedimento. Em todo o procedimento. Você acha que se Jesus congregasse aqui com a gente, haveria possibilidade de, por algum motivo, ele abandonar a gente e ir para outro lugar? Respondam, gente. Não, né? Até quem é filho do diabo responde, não. Aí chega lá na frente, faz as diabolices, não, mas não é bem assim. Não é bem dessa maneira. Mas você dizia amém que era. Não, eu dizia amém, mas agora eu tenho uma nova visão. Agora Deus iluminou meus olhos de uma maneira que não tinha iluminado antes. Ah,
Temos que levar a sério as coisas de Deus, irmão. Imitadores de Deus como filhos amados. Você, mulher, esposa, como é que você trata teu marido? Jesus trataria o teu marido como você o trata? Você, meu irmão, como é que você trata a tua esposa? Jesus trataria a tua esposa como você trata? Como é que você educa teus filhos? Jesus educaria teus filhos como você os educa? Os programas de TV que você assiste, Jesus assistiria-os também? Não, pastor, sabe o que é? Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. É que às vezes, pastor, sem querer, eu ligo a televisão, aí fico assistindo 1 hora. Depois de 1 hora é que eu descobri que era o Big Brother Brasil, pastor. Garanto o senhor que eu nem atentei para o negócio. Parece que é uma coisa, pastor. Foi sem querer. Sem querer, querendo, né? No finalzinho, pastor, que apareceu Pedro Bial. Eu digo, ai Jesus, o Big Brother. Pastor, comecei a assistir umas vacas, umas cabras. Eu pensei que era o Globo Rural. Aí depois apareceu um bando de homem e mulher fazendo pornografia, sexo e tudo quanto é gente, cabeça para cima, cabeça para baixo. Aí eu fui descobrir que eu estava vendo o cabaré do Edir Macedo, pastor, A Fazenda. Mas eu pensei que era o Globo Rural. Mesmo que não preste. Mas tem que fazer o programa da Ibope. A produção faz isso, né? Amém, irmãos? Amém? Então pense nisso. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.